Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula a respeito de dinâmica dos movimentos curvilíneos. Nós estávamos discutindo algumas situações de dinâmica dos movimentos curvilíneos aplicadas no plano horizontal, ok? Só para movimentos no plano horizontal. Agora, eu gostaria de discutir com vocês o movimento curvilíneo no plano vertical, beleza? Então, estudaremos agora somente movimentos que ocorrem no plano vertical, beleza? Então, vamos lá, vamos estudar todas as situações possíveis, tá bom? A primeira situação é uma lombada. Então, a lombada é como se fosse aquelas curvas de nível que a gente passa quando vai para uma chácara, por exemplo, tá? Então, tá aqui a lombada, tá? Ela é um pedaço de circunferência aqui, o raio da circunferência eu vou chamar de R, o centro da curva está aqui embaixo. Eu gostaria de analisar a situação quando o carro estiver lá no ponto mais alto da lombada, ok? Lembra que todo o corpo que segue uma trajetória curvilínea, a resultante das forças que atuam sobre ele apontam para o centro da curva. E com isso, nós podemos então marcar todas as forças que atuam no corpo e aplicar a segunda lei de Newton para os movimentos curvilíneos. Beleza? Então, veja, o carro está aqui, a resultante precisa apontar para o centro da curva, portanto, a resultante precisa apontar para baixo. Quais são as forças que atuam nesse carro? Primeiro, o seu peso e a normal com a pista. Veja que o peso é maior que a normal. Por quê? Porque ele que vai puxar o corpo lá para o centro da curva. Então ele precisa vencer a briga com a normal que está empurrando o carro para fora da curva. Sabendo disso, nós podemos perceber que a resultante centrípeta ela pode ser obtida se nós fizermos o peso menos a força normal. Então vamos aplicar isso. Peso menos normal me dá a resultante centrípeta dessas forças que estão aqui. Eu não sei calcular normal, então eu quero obtê-la. Beleza? Vou isolar normal, a gente fica com peso menos resultante centrípeta e o peso e a resultante centrípeta, a gente sabe as formulinhas, é só substituir e colocando a massa em evidência, a gente chega que a normal pode ser obtida pela massa do carro vezes a gravidade menos a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Beleza? Então anota essa formulinha aqui, ela é importante para nós, tá bom? Agora, pode acontecer uma situação. Se o carro perde o contato com a pista, né, ele vai rampar aquela lombada. Então, nós temos a normal igual a zero. Fazendo a normal igual a zero, a gente precisa, a massa não é zero nunca, tá, pessoal? Então a gente precisa que gravidade menos a velocidade ao quadrado dividido pelo raio é zero, beleza? Ou seja, zero, tá? Então, nesse caso, nós podemos obter a velocidade máxima que a gente pode chegar ali na curva para então perder o contato com a pista, beleza? Então, isolando a velocidade, passo a gravidade lá para o outro lado, corto os sinais e passo a raiz. A velocidade máxima que a gente pode passar na lombada sem perder o contato com a pista é a raiz quadrada de RG. Na verdade, nessa velocidade a gente já perde o contato com a pista, ok? Então, qualquer velocidade abaixo dessa, a gente não vai perder o contato com a pista, beleza? É isso que você precisa lembrar a respeito de lombada, a velocidade máxima, porque a gente vai então perder o contato com a pista, e como calcular a força normal, beleza? Vamos ao próximo problema. Vamos agora para a depressão. A depressão é isso aqui, ó. Beleza? E eu quero analisar então a situação em que o carro está lá no ponto mais baixo da depressão. Veja que aqui nós temos uma curva, o centro da curva está aqui, ó. Beleza? O raio da curva é esse e
nós sabemos que em uma curva a resultante precisa apontar para o centro. Quais são as forças que atuam no carro? Normal e peso. A normal aponta para o centro, o peso aponta contra o centro. Então a normal precisa ser maior porque precisa ter uma resultante apontando para o centro, beleza? Então nós podemos dizer que a resultante centrípeta é a normal menos o peso, ok? Vamos escrever isso, normal menos peso igual a resultante centrípeta. Ou a normal vou passar o peso para o lado de cá, a resultante mais o peso. A resultante e o peso eu sei calcular, troco aqui então mv² por r mais mg, coloco a massa em evidência e nós temos a massa, velocidade ao quadrado pelo raio, mais a gravidade. A gente consegue então perceber que quanto maior a velocidade que a gente passa ali na depressão, maior vai ser a força normal, por exemplo, que o banco do carro precisa fazer sobre você para te sustentar, beleza? Então guarda isso aqui, veja que mudou o sinal aqui e antes era gravidade menos v² por r, agora é gravidade mais v² por r, beleza? E aí nós podemos analisar o globo da morte, pessoal, que é uma atração circense, beleza? Em que motos começam a fazer o loop aqui dentro dessa gaiola, né? Que é o que nós chamamos de globo da morte. Então, eu gostaria de analisar a moto em 3 situações, em 3 posições diferentes, a posição inferior, lateral e superior, beleza? Começando então lá no ponto mais baixo. Veja que no ponto mais baixo, isso aqui é exatamente igual à depressão que nós acabamos de discutir, né? Então a resultante precisa apontar aqui para o centro, o normal precisa ser maior do que o peso e nós sabemos que a normal na depressão pode ser determinada por massa, velocidade ao quadrado pelo raio mais a gravidade, que é a mesma situação que nós acabamos de discutir. Vamos à próxima situação. A moto passando lá na lateral, beleza? Então, onde está o centro da curva? Está à esquerda aqui. Então, a resultante precisa apontar para a esquerda. Quais são as forças que atuam na moto? O atrito, o peso, ok? E a normal. Veja, se a parede está aqui e o corpo está aqui, então a normal vai empurrar para lá, beleza? Tranquilo? Tá aqui, ó, parede, normal. Tranquilo? Bom, sendo assim, se a parede está aqui, ó, ela deve empurrar a moto lá para o centro. Quem é a resultante centrípeta? É justamente a normal. Então, normal é igual a resultante centrípeta. Eu sei calcular a resultante centrípeta, então se o exercício pedir para você a normal sobre a moto, você faz massa da moto, velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Na verdade, a moto, a massa aqui, junto com o motoqueiro, beleza? A massa total. E lá no ponto mais alto, a resultante centrípeta vai apontar lá para o centro. Quais são as forças que atuam na moto? O seu próprio peso e a força normal. Veja que ambos apontam para baixo, portanto, a resultante centrípeta é o peso mais a normal, beleza? Resultante centrípeta sendo o peso mais a normal, o que a gente não sabe calcular? A normal, então isola resultante menos o peso, a resultante é mv² pelo raio, o peso é mg. Com isso, colocando a massa em evidência, nós temos v² por r menos g, que multiplica a massa, me dando a força normal. Beleza? Então é assim que você vai determinar a força normal, que é a força difícil de se descobrir, porque a gente não tem uma fórmula pronta, ok? Então guarda essa formulinha, provavelmente você vai precisar dela. Se a moto perdeu contato com a pista, a normal é zero, fazendo a normal igual a zero, nós podemos então determinar que v² por r menos g precisa ser zero, então v² por r igual a g, ou v² igual a rg, a velocidade mínima que a moto precisa ter lá no ponto mais alto é a raiz quadrada de rg, ou seja, se a velocidade for maior, essa velocidade é mínima, é para ela completar o globo, tá? Completar o loop, beleza?
Se a velocidade for essa, ela perde o contato com a pista, mas consegue completar a volta. Se for menor do que essa, ela chega lá em cima e cai. Se for maior do que essa, ela consegue completar a volta sem perder o contato com o globo, beleza? Pêndulo simples. Uma massa presa a um fio preso no teto. Eu quero então analisar a situação da massa passando lá no ponto mais baixo da trajetória. Eu sei que o centro da curva é esse ponto, é o teto, ok? Então, nós podemos dizer que as forças que atuam no corpo são tração e o seu próprio peso. Sendo assim, para que a resultante aponte lá para o centro, nós precisamos que a tração seja um pouco maior do que o peso. Ou nós podemos calcular essa resultante fazendo tração menos o peso, a força a favor, menos a força contra o centro. E aí, então, resultante, tração menos o peso. A força que eu não sei calcular é a tração, então vou isolar. A tração é a resultante mais o peso. A resultante e o peso eu sei calcular substituindo. Lembrando que o raio da trajetória é o comprimento do fio, então eu vou trocar esse R por L. E temos massa velocidade ao quadrado por comprimento do fio, mais massa gravidade. Colocando a massa em evidência, a gente chega nessa expressão. Massa que multiplica velocidade ao quadrado pelo comprimento do fio, mais a gravidade, me dá a tração no fio lá no pêndulo simples, ok? Então veja, uma situação é o corpo parado, aí a tração é igual ao peso. Agora, se o corpo estivesse movimentando, a tração fica maior do que o peso. Por quê? Precisa dessa força a mais para fazer o corpo realizar a curva e a resultante apontar para o centro. Beleza? O avião executando um looping. Então eu quero analisar o avião no ponto mais baixo da trajetória. A situação é a mesma coisa que um pêndulo simples ou que uma depressão, tá? E a força de tração deve ser substituída pela força de sustentação do avião com o ar, beleza? Então, nós vamos falar que a resultante centrípeta é a sustentação menos o peso. Daí, a sustentação é a resultante centrípeta mais o peso, substituindo, isolando a massa. Nós temos que a sustentação é a massa, velocidade ao quadrado pelo raio da curva, mais a gravidade. Beleza? Então, provavelmente são esses resultados aqui que o exercício deve perguntar para vocês. É só você pensar como eu venho mostrando aí para vocês em cada situação. É só você desenvolver da maneira que eu mostrei e resolver essa formulinha aqui com os valores. Beleza? Por hoje é só, ok? Com isso a gente finaliza mais um capítulo aí do nosso livro, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.